eu não tinha sido ungido a pastor ainda, eu trabalhava junto com ele, sempre estive do lado dele, trabalhando. Houve momentos em que eu recebi convites para ir para outros lugares, para outras igrejas. Eu falei, não posso deixar. Meu pai, o homem que investiu na minha vida, o homem que esteve comigo, né, nos momentos difíceis, né, e pessoas, um pastor chegou a oferecer para mim dinheiro, prédio. Eu falei, não quero nada disso. Eu quero estar fazendo a vontade de Deus, eu creio que a vontade de Deus é eu estar junto com meu pai, trabalhando na obra do Senhor. E depois, com o passar dos anos, esse pastor que me ofereceu isso acabou caindo em adultério, acabou acontecendo coisas assim difíceis na vida dele, que acabaram sujando, né, a situação. Então, graças a Deus que eu não parti para isso. Mas eu tinha assim, quando eu comecei a pregar, se tinha uma coisa que mexia comigo, que fazia com que eu sentisse o desejo de pregar, era falar sobre fé. Irmãos, eu gostava de falar sobre fé. Eu falava sobre fé assim o tempo todo, né? O tempo todo. Eu lembro que um dia eu tive um sonho. E naquele sonho eu não vi o rosto daquela pessoa, e uma pessoa chegava assim perto de mim, sem eu ver o rosto dela, e ela dizia assim: você está falando muito de fé, você não pode ficar falando muito de fé. Como se eu tivesse errado em falar de fé para as pessoas. Aquilo me deixou muito preocupado, porque eu queria fazer a vontade de Deus. E eu fui então, conversei com meu pai, falei: olha, eu tive esse sonho assim, tal, e aconteceu isso, e ele pegou e falou: olha, filho, continua pregando sobre fé. Essa é a vontade de Deus. E hoje eu quero ler um texto, então, que o capítulo inteiro fala sobre fé, né? Diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. Irmãos, assim como sem fé é impossível a gente agradar a Deus, é impossível a gente poder fazer realmente a vontade de Deus se nós não tivermos fé. Mas se nós tivermos fé, nós podemos fazer com que as coisas impossíveis se tornem possíveis. Se nós tivermos fé, nós podemos fazer com que as coisas impossíveis se tornem possíveis. Aquilo que é impossível pode se tornar possível. Quando eu leio esse texto, eu vi, estudando essa semana, eu pensei, esse texto ele tem uma ligação muito forte com alguns mais versículos anteriores. Por exemplo, na verdade, o verso 6 que a gente acabou de ler, ele é o complemento do verso 5. Então ele complementa o verso 5, eles estão falando da mesma coisa e eles dão o mesmo assunto. Olha só, o tema principal do capítulo 11 é a fé. Isso não é como discutir. Então a palavra fé é uma palavra muito importante. Só que também a gente encontra outras palavras que elas se repetem várias vezes no mesmo capítulo. A gente encontra aqui, além da palavra fé que é repetida várias vezes, nós encontramos a palavra testemunho. A palavra testemunho. No versículo 2, põe o versículo 2 para mim ver. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Fala assim, testemunho. Vai lá no versículo 4.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então, mais uma vez a gente encontra a palavra testemunho. Fala testemunho. Vamos lá no versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vai lá no versículo 39, esse mesmo capítulo. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, fala testemunho, por sua fé, eles obtiveram testemunho por sua fé. Volta lá no versículo 6, deixa lá para a gente. Então a palavra testemunho no grego é a palavra martúrio. Essa palavra vem da palavra martus, e ela significa que alguém teve uma experiência e ela tem a prova da verdade. A fé dela fez ela ter uma experiência com Deus. A fé dela fez ela ter uma experiência com Deus, e ela então tem a prova da verdade. Ela está convencida da verdade. Também ela fala que, pelo exemplo dessas pessoas, eles provaram a sua força e a genuinidade da sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. Então a palavra martúrio, vem aí a palavra martírio para a gente, que são os mártires, né? Que se entregaram. E esses aqui são os mártires. No capítulo 11 você vai ver o nome de vários deles que se entregaram, que deram um bom testemunho, né? Que tiveram uma experiência com Deus. Então, se tem uma coisa importante para a fé, a gente precisa de ter experiência. Nós precisamos de experimentar a fé. Nós não podemos ficar vivendo a fé dos outros. Nós não podemos ficar vivendo o testemunho das outras pessoas. Nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Ainda lá, a gente vê essa ligação do versículo 6 com o versículo 5. Olha só. Enoque, então, ele teve experiência com Deus, tendo uma vida que agradava a Deus. Põe o versículo 5 para a gente, de novo. Enoque, ele foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, ele obteve testemunho do que, irmãos? De ter agradado a Deus. Nós lemos o versículo 6, certo? E a gente encontra aqui a palavra agradar, né? O verbo agradar. Enoque, então, essa palavra agradar, ela repete. Por isso a ligação do versículo 5 com o versículo 6. Ele está falando de agradar, né? Ele fala da fé de Abel, tá certo? No versículo 4. Ele fala da fé de Enoque. Ele fala que eles obtiveram testemunho de agradar a Deus. Ele teve experiência de agradar a Deus. O de Abel, ele não somente teve a experiência de agradar a Deus, mas de saber o que Deus queria. É o que a Bíblia diz. Tá certo? Ele sabia o que Deus queria. Diferente de Caim, que foi levar uma oferta qualquer. Ele foi levar achando que era bom, mas ele não levou o que era bom, o que deveria levar. Mas Abel sabia o que tinha que levar. Abel sabia o que tinha que levar. A experiência dele, a forma que ele andou com Deus, a forma que ele buscou a Deus, já a gente vai ver isso aqui, levou ele
a entender, a saber o que estava no coração de Deus, o que ele deveria oferecer para Deus. Ele fala então de Abel, fala de Enoque ter agradado a Deus, e aí olha lá no versículo 6, de novo, sem fé é impossível agradar. Então ele está falando de um assunto aqui sobre a fé, e aí ele fala, olha, de fato, sem fé, Abel, ele teve fé, né, para oferecer a Deus. Enoque teve fé e andou com o Senhor, e um dia então não provou a morte, Deus tomou para si, ele foi transladado, ele foi mudado, ele mudou de um lugar para o outro, todos esses aqui, e aí ele fala assim, olha, de fato, na verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente vê o quanto a fé ela é importante. Se tem um negócio, um assunto importante na Bíblia, e é bom a gente conhecer, é sobre a fé. Vai lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Olha só. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Você vê que tem pouca coisa escrita sobre Enoque na Bíblia, mas o que foi escrito sobre ele diz que Enoque andou com Deus e já não era. Ele já não era, e então Deus o tomou para si. Essa palavra andou no hebraico é a palavra halak, e ela significa ligado. Ela simboliza um modo de vida. Quando a Bíblia fala de andar, andar pelo Espírito, de andar com Deus, andou com Deus, está falando aqui de um modo de vida, ligado. Uma pessoa que está ligada, ele se ligou a Deus. Halak, ele se ligou a Deus de um jeito, de uma forma, que ele já não podia mais ser quem ele era. Ele precisava de ser mudado. Não só quando a gente verdadeiramente a gente encontra com o Senhor, quando a gente começa a encontrar com Deus, quando a gente começa a andar com Deus e a ter experiência com Deus, nós vamos alcançar uma transformação. Nós vamos alcançar uma transformação. Abel, no versículo 4, ele obteve testemunho, de ser justo. O testemunho foi de ser justo. O testemunho do Enoque foi de andar com Deus. O testemunho de Abel foi de ser justo. E a palavra justo é a palavra no grego, a palavra de kairos. Ela é uma palavra usada para uma pessoa que tem deixa eu entender aqui, que tem um modo de pensar, de sentir, de agir conforme a vontade de Deus. Então o justo, aqui que ele fala, quando ele está falando de Abel, ele está falando de uma pessoa que tem um modo de pensar, de sentir e de agir conforme a vontade de Deus. Irmãos, que coisa tremenda, hein? Já pensou? Pensar, sentir e agir, se conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. E Abel, ele conhecia a vontade de Deus. Como eu falei para vocês, Abel, ele ofereceu um sacrifício a Deus muito melhor que o de Caim. A Bíblia não fala que Caim, ele foi um homem justo, um homem que buscava conhecer e saber a vontade do Senhor, do sentido, do agir, da vontade de Deus. Então o que eu posso concluir sobre Enoque e Abel é que eles agradaram a Deus com o seu modo de vida. Eles agradaram a Deus com o seu modo de viver, porque eles queriam saber qual era a vontade de Deus.
Eles desejavam saber qual é a vontade de Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas eu sempre luto para mim saber qual é a vontade de Deus. O meu maior anseio é saber qual é a vontade do meu Deus. O que Deus quer de mim. O que Ele quer que eu faça. O que eu devo fazer nesse dia. Qual a vontade do Senhor para esse dia. O que o Senhor quer que eu faça na igreja. O que o Senhor quer que eu faça na cidade. Meu maior anseio é saber qual é a vontade de Deus. E eu luto por isso como? Buscando um modo de vida, uma forma de viver que agrade o Senhor. Uma forma de vida que realmente o Senhor se agrade de mim. Isso é fé. Isso é fé, irmãos. Então, tanto Enoque como Abel, eles agradaram a Deus com o seu modo de viver. Eles obtiveram um bom testemunho. Eles tiveram experiência. Testemunho aqui é experiência. É a gente ter experiência com Deus. Deus quer dar experiências para você. Deus quer levar você a um novo nível de fé, irmão. A um novo nível de vida com Ele. E é necessário então a gente buscar experiência. E aí a palavra agradar é a palavra euaresteu na verdade, significa modo de viver. Modo de viver que conecta andou com Deus, que conecta com o justo, tá certo? Então, a Bíblia está dizendo então que sem fé é impossível a gente ter um modo de viver que agrade o Senhor. Sem a fé nós não conseguimos viver de uma forma que agrade a Deus. Então o que nós precisamos para agradar a Deus é ter fé. Só que ter fé não é um pensamento positivo, ela é muito mais que isso. É você falar, poxa vida, eu agora sirvo Deus e eu vou mudar o meu modo de viver. Eu vou viver conforme a palavra de Deus. Tanto que Jesus ele fala assim, olha, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que precisardes, e vai ser feito na sua vida. Tudo que você precisar, vai ser feito na sua vida. Mas você precisa estar em mim, eu preciso estar em você, a minha palavra tem que estar em você. Nós temos que estar um no outro, nós temos que estar ligados, nós temos que estar ralaque. Nós temos que estar juntos. Nós temos que estar juntos com o Senhor, agradando a Deus, através da nossa fé. E aí nós vamos obter testemunho, nós vamos obter experiência, né? Sem fé então é impossível a gente ter um modo de vida que agrada a Deus. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Põe o versículo 6 de novo. Por que sem fé é impossível a gente agradar a Deus? Eu acho que até aqui todo mundo está compreendendo o que eu estou falando, amém? Olha só, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário. Necessário significa precisa ser, tem que ser com fé. Tá certo? Tem que ser com fé. A palavra necessário, aqui ela vem da raiz da palavra grega del, e ela significa atar um laço, prender, estar preso a alguém. Então é necessário que, para a gente ter fé, olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? A gente pergunta para o texto da Bíblia, olha só. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, essa palavra é necessária, então ela simboliza e ela significa para a gente alguém como uma esposa que se liga ao marido.
tem tudo a ver com o que nós falamos antes. Tá certo? Essa palavra necessária é a palavra Deus, que significa a gente estar ligado, a gente se ligar a Deus. Para você se ligar a Deus, para você ter fé, você precisa se ligar a Deus. Não dá para você ter fé sem você se ligar ao Senhor. Você precisa se ligar a Ele, se prender a Ele, assim como uma esposa está ligada com o esposo. Você sabe que quando a esposa ela se liga ao esposo, não sei se você, provavelmente você já teve experiências assim, como no casamento, a gente precisa estar ligado com Deus. Quando a gente se torna uma só carne, às vezes a gente começa a pensar a mesma coisa. Você já viu já isso daí? Às vezes você está assim, você está pensando um negócio aqui do outro lado lá, sua esposa está lá no outro cômodo, e aí de repente vocês se encontram e aí você fala a mesma coisa. Eu estava pensando nisso agora. Isso é a ligação de uma só carne que existe no casamento. Isso é necessário para a gente agradar a Deus. Então nós precisamos de fé, é a gente estar ligado em Deus, é a gente andar com Deus, é um modo de vida. É um modo de vida. As pessoas falam muito da fé como algo da gente conquistar, e realmente a fé tem a ver com isso. Mas as pessoas esquecem do resto da história. E por isso é importante nós estudarmos sobre fé. Agora, se essa ligação entre marido e mulher, ela faz com que a gente, que somos seres assim, tão pequenos, a gente consiga saber e falar a mesma coisa. Imagina se você se liga a Deus. Você vai começar a falar aquilo que está no coração de Deus, aquilo que está na boca do Senhor, aquilo que está no pensamento de Deus. Bom, a Bíblia continua aí dizendo, olha, é necessário. Então necessário é se ligar a Deus. Necessário é se ligar a Deus. Porque aquele que se aproxima, o que é a palavra aproxima? Deixa eu só ver aqui, irmãos, que eu estudei tanto essa semana, que talvez eu possa sair fora dos meus scripts. Aquele que se aproxima. A palavra aqui grega é prosechomai, que dá a ideia da gente seguir alguém, da gente se tornar conhecido. Isso também acontece no casamento. Quando a gente pensa em casamento, então, a gente vai entender muito de fé. Quando a gente se torna uma só carne, a gente passa a pensar junto a mesma coisa. E uma coisa que precisa para que um casamento funcione bem, o que é? Família. Ministério da Família. Fala uma coisa, Antônio, eu sei que tem muitas coisas. Uma coisa que é importante para um casal viver bem. União. O que você falou? Comunhão. Vou falar assim, tem uma lição do Casados para Sempre que fala que a gente tem que andar em acordo. Andar em acordo é concordar. Quando a gente concorda a respeito de algo. Então olha só, a gente está ligado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque é necessário. Você tem que estar ligado. Você tem que concordar com Deus. Se você não concorda com Deus, você não está andando por fé. Se você não concorda com Deus, é isso que essa palavra está dizendo para a gente.
Se a gente não concordar com Deus, e essa palavra diz para a gente sobre concordar com. Então, aquele que se aproxima, necessário que aquele que se aproxima de Deus tem que concordar com Deus. Nós precisamos de concordar com Deus. Por isso a necessidade da gente conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que está. Se a gente está ligado em Deus, a gente vai começar a entender o que Deus está no coração dele. E a gente precisa de concordar. Então vamos dizer o que seria concordar? Falar a mesma coisa. Como que acontece lá na sua casa? Os seus filhos têm toda uma estratégia. Não é verdade? Os filhos têm toda uma estratégia. Ele sabe para que ele tem que perguntar, que vai dizer sim para ele, o que ele quer. Então, se sabe ao pai, vai falar sim, então vai no pai. Se sabe que a mãe, então vai na mãe. O que o casal tem que fazer, então, para poder solucionar esse problema? Porque esse problema traz dificuldade para dentro da sua casa. Você até deu um vizinho, achou até engraçadinho, mas não é engraçado não. No final das contas não é. O problema que isso traz não é engraçado. Porque pode trazer problema entre o casal. Pode trazer problema dentro do casamento. Se não souber essa relação. O que então precisa? O pai e a mãe falar a mesma coisa. Qual que é então o que precisa para a gente andar bem com Deus? Nós precisamos falar a mesma coisa que Deus. Deus fala a verdade, sim ou não? Então a mentira tem que sair fora da nossa boca. Andar em fé não pode haver mentira. Se nós mentimos sobre qualquer assunto, nós não estamos andando em fé. E muito pelo contrário. A Bíblia fala que os mentirosos estão colocando por pai o diabo, quem vive mentindo. Então é necessário aqui um posicionamento, um modo de vida. Você tem que se posicionar com o seu modo de viver. E você fala, olha, agora eu vou viver na verdade. Irmãos, tem tanta coisa às vezes prendendo a vida das pessoas para que elas não sejam abençoadas pelo Senhor. E é só a gente decidir, tomar um modo assim, falar, não, agora eu não vou mais viver desse jeito, eu vivia desse jeito. Agora eu não vou mais viver assim, eu vou mudar. Porque sem fé é impossível a gente agradar a Deus. E para ter fé, eu preciso ter um modo de vida que agrade a Deus. Eu tenho a necessidade de me ligar a Ele e concordar com Ele. Eu concordo com Deus. E eu tenho que crer que Ele existe. Você tem que crer. Para você ter a sua fé, para você ter experiência com Deus, você tem que crer que Ele existe. Mas quando a gente fala, Senhor, o Senhor existe mesmo, pô, então você já... Senhor, se o Senhor existisse, não está acontecendo isso comigo. Fala a verdade, quem já falou isso aí? Está todo mundo com medo de levantar a mão. Eu já falei isso. E eu não vivi os milagres de Deus. Muita coisa eu deixei de viver. Por quê? Porque a fé não estava do jeito que Deus queria que tivesse. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer que Ele existe. Você tem que crer que Ele existe. Se você primeiro não crê que Deus existe, você não tem a fé. Quantos aqui creem que Deus existe aqui? Dá glória a Deus. Se você crê que Deus existe, já está um passo à frente. Você já tem alguma coisa.
Você que veio à igreja hoje, no culto hoje, talvez pela primeira vez, se você veio atrás de algo, e eu espero que seja Deus. E se você veio buscar o Senhor, então você crê que Ele existe. Se você crê que Ele existe, tem um ponto positivo para você. Só que olha só, tem gente que crê que Deus existe. Crê que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. Tem gente que crê que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Eu preciso viver a minha fé. Se Ele existe, eu preciso viver como se Ele existe. Deus existe, eu preciso viver como Ele existe. É a primeira coisa, e é muito simples: crer que Deus existe. Porque sem fé você não consegue crer que Ele existe. Se você crê que Ele existe, você já tem um pedacinho da fé no seu coração. Amém? Só que daí vem a segunda parte, que é crer que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Galardoador, irmãos. Vamos dizer a palavra se tornar. Crer que Ele existe. Crer que Ele existe e que Ele se torna. Deus se torna. Essa palavra se torna significa começar a ser. Deus começa a ser. Ele começa a trazer existência. Até ser completamente Deus na nossa vida. Não sei se é difícil você entender isso, mas começa com coisas pequenas e elas vão crescendo. Deus, Ele se torna, Ele vai se tornando, Ele vai crescendo. Eu creio que Ele existe e que se torna, que Ele vai crescendo dentro de mim. Deus vai tomando espaço na minha vida. E que Ele é galardoador. Galardoador, acho que todo mundo sabe o que significa, né? Galardão significa recompensa. E diz que então eu preciso de crer que Ele existe e eu preciso de crer que Ele recompensa. Ele vai me recompensar. Ele vai me recompensar. Ele vai recompensar a pessoa que coloca a fé sobre Ele. Como a esposa coloca a fé sobre o marido. A igreja noiva precisa de colocar a fé sobre o marido. Jesus. Crer que Ele existe e que é galardoador. E essa palavra galardoador significa que abrir mão de algo para benefício próprio, ou seja, Deus um dia abriu mão do seu próprio Filho Jesus para benefício próprio. Não só nós somos beneficiados, mas Deus fez isso por próprio interesse dele mesmo. Porque o desejo de Deus é salvar toda a humanidade. Amém. O desejo de Deus é salvar todos, por isso Ele entregou o seu Filho. Então, galardoador é recompensar, é Ele dar para a pessoa aquilo, Ele tem algo e Ele tira dele, Ele dá para a pessoa em benefício próprio do Senhor. É agradável a Deus abençoar a tua vida. Deus é abençoador. Sabe, Deus tem prazer em abençoar você. Deus tem prazer em dar para você algo que é dele, que está na provisão dele. Deus se agrada disso. E eu então preciso de crer. Primeiro eu preciso de crer que Ele existe. Segundo, eu preciso de crer que Ele quer me abençoar. Você crê que Deus quer te abençoar? Tem certeza disso? Você tem certeza mesmo? Você viu que o Flamengo diminuiu, né?
e Ele quer nos abençoar. Ou seja, o coração de Deus, a vontade de Deus, é que tudo que você precisa, você tem. Tudo que você precisa, você tem. Vamos lá. Crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus recompensa aquele que busca. Então aquele que não busca, ele vai ser recompensado? Não. Aquele que não busca não vai ser recompensado. A palavra aqui no grego é a palavra exetel. Significa uma pessoa procurar Deus, suplicar a Deus. Então, Deus é galardoador daqueles que suplicam a Ele. Deus, Ele é galardoador daquelas pessoas que requerem as bênçãos de Deus. Você precisa de requerer. Aquilo que é do Senhor, que é promessa de Deus, você tem que requerer. Esse buscar fala de você requerer aquilo que Deus já deu para você. Requerer quer dizer, eu quero mais uma vez eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Deus se torna galardoador daqueles que exigem. A palavra exigir aqui, nós precisamos de exigir aquilo que é o nosso direito, aquilo que o Senhor diz na palavra que é o nosso direito. Se você crê que o seu direito é saúde, exija saúde. Se você crê que o seu direito é a salvação, exija então a salvação. Mas fale para o Senhor, peça a Deus, busque o Senhor, exija, tem que requerer, tem que procurar em Deus aquilo que é seu, suplicar. O que é suplicar? É quando chegou já naquela parte assim, você pediu, não vem, aí você já chega, começa a suplicar. Sim ou não? Já passou da parte dos pedidos, agora já está suplicando. Como se você, sem aquilo que você está suplicando, você não possa viver. Eu suplico, eu busco, eu exijo. Deus, Ele quer te abençoar. Creia que Deus existe. Creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que exigem, daqueles que suplicam. Não está dizendo que talvez Deus seja, está dizendo que Ele é. Deus é. Se a gente conseguisse entender completamente esses versículos da Bíblia sobre fé, irmãos, coisas tremendas iriam acontecer. Tem muitos crentes às vezes que não pedem a Deus algumas coisas. Por exemplo, às vezes o cara está com dor de cabeça. Ele fala, vou pedir para Deus curar a dor de cabeça. Eu vou tomar um remédio. Mas por que ele não pede? Porque na verdade ele não crê. Ele não acredita que se ele orar a dor de cabeça dele vai passar. Mas ele acredita que se ele tomar um remédio, aquela dor de cabeça pode passar. Irmão, não estou falando para você não tomar remédio não, tá? Por favor. Mas se você estiver ligado em Deus, e Deus falar alguma coisa, concorda com aquilo que Deus está falando, isso é fé. Concorda com aquilo que Deus está falando. Se Deus, eu lembro uma vez um irmão, ele tomava muitos remédios, irmão.
E meu pai convidou aquele irmão, aquele senhor, e orou por ele. E meu pai orou por ele, e meu pai não disse nada, mas aquele homem pegou e falou: quer saber de uma coisa? Vou jogar esse remédio tudo fora. E jogou tudo fora, foi uma decisão dele. E aquele homem nunca mais teve problema de saúde na área que ele tomava aqueles remédios. Por quê? Foi uma decisão dele, uma decisão de fé. Ele creu e ele concordou com aquilo que ele estava crendo, que Deus havia feito. Quantas vezes as pessoas elas não recebem por quê? Porque sentem, poxa, mas isso é tão pequeno. A gente não ora pedindo para Deus coisas pequenas, mas Ele vai se tornando galardoador. Começa com coisas pequenas. Começa orando por uma dor de cabeça. Começa orando por uma pancada que você tomou, né? Uma frigideirada que a mulher deu no marido, entendeu? Pá, deu aquela pancada, Senhor, me cura, Senhor, tira essa dor. Hoje, graças a Deus, não tem mais aquele pó de macarrão, né, nas casas. Difícil ter aquilo lá. Quem tem aqui em casa aquele negócio de macarrão lá? Olha aí, ó. Fica esperto aí, os maridos. Fica esperto aí. Bom, tem gente então que não recebe de Deus, por quê? Porque pensa tão pequeno. Às vezes você precisa de um dinheiro e você não pede para Deus. Às vezes você fala: não, é tão pouco, eu vou pedir emprestado para meu colega. Por que você não coloca a sua fé em ação e ora a Deus e fala assim: o que eu tenho que fazer? Se Deus falar para você ir, você vai. Se Deus falar não vai, espera. Fica tranquilo que vai vir. Deus vai mandar a provisão que você precisa. Não importa se seja R$2 ou se seja R$1.000. Não importa. O que importa é, se Deus tem, eu preciso concordar com Ele. Deixa eu te falar, a gente é abençoado conforme a nossa fé, não conforme a provisão de Deus. Porque se nós fôssemos abençoados conforme a provisão de Deus, não faltaria nada para nós. Só que para a gente poder entrar na provisão de Deus, nós precisamos de crer. Nós precisamos de colocar a nossa fé. Nós precisamos de ter experiência com Deus. Nós precisamos de obter testemunho. Nós precisamos de andar como se Deus existe. E Ele existe. Então eu preciso andar conforme Ele. Eu preciso me ligar a Ele. Eu preciso concordar com a palavra de Deus. Eu preciso de concordar com a vontade de Deus. Então busca o Senhor nas pequenas coisas. Agora tem gente que não recebe também. Sabe por que não recebe? Porque não pede. Está lá em Tiago capítulo 4 versículo 2. Tiago 4 verso 2. Ele diz: cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar, a fazer guerras, nada tens. Por quê? Porque não pede. Irmão, Deus é simples. É só você pedir. Mas para você ter essa fé de você pedir, você precisa começar a ter uma vida de oração. Orar, buscar o Senhor, buscar conhecer Deus, ter fome, sede pela presença de Deus. Eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor. Às vezes, abrir mão de algumas coisas para poder você ficar com Deus, entendeu? Às vezes a gente não quer abrir mão. Às vezes a gente não quer abrir mão
de um passeio, de um tempo de descontração. Você quer isso? Porque hoje as pessoas falam que a gente precisa disso. Mas eu quero dizer para você que muito mais do que passeio, muito mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de amar a Deus, de querer a presença de Deus, de desejar a presença de Deus lá dentro do nosso coração, queimar pela presença de Deus. Eu quero o Senhor na minha vida. E aí você começar a buscar estratégias para você buscar Deus. Não é a gente ficar correndo atrás. A Bíblia vai falar assim, uns vão dizer que Deus está ali, outro que Deus está ali. Mas não está. Ele está aonde você buscar Ele com todo o seu coração. É você que faz o altar, meu irmão. É você que faz a sua vida com Deus. É você que busca, é você que suplica, é você que vai atrás do Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. Ou seja, busca, aproveita, porque vai chegar uma hora que Ele pode voltar. Vai chegar uma hora que Ele vai ser retirado. Tem gente que não recebe então porque não pede. Tem gente que não pede porque acha que é coisa pequena. Mas deixa eu te falar, se você não consegue pedir coisas pequenas para Deus, quando chegar nas grandes, você não vai ter coragem de pedir. Você vai pedir para os outros pedir para você. Você vai falar, irmão, olhem por mim. Não estou dizendo que é proibido de oração dos outros. Mas você pode orar todos os dias. É simples oração. É simples a gente falar com Deus. A Bíblia fala que tudo que a gente pedir no nome de Jesus, crendo, a gente vai receber. Eles cobiçam, eles invejam, eles matam e nada eles têm. Luta. Tem gente que luta, tem gente que trabalha e não tem problema, não pode ser trabalhador. Deus sempre chamou trabalhadores para a obra dele. Se você olhar a Bíblia, você sempre vai ver gente trabalhando e Deus chamando essas pessoas para trabalhar para Ele. E tem pessoas que realmente estão acostumadas a trabalhar, a lutar. Só que às vezes você está tão acostumado a isso. Você conquista, você luta. Você tem que ser lutador, que você não pede para Deus. E pedir para Deus pode te poupar muito trabalho. Porque o que nós precisamos da verdade é a bênção de Deus. Fica desejando, fica lutando, fica guerreando e nada tem porque não pedir. Precisa pedir. Não é errado ser trabalhador, mas é Deus quem capacita para a gente receber. Nós precisamos pedir para o Senhor e crer. E tem um versículo que eu gosto muito. Está lá em Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O que é impossível para você? O que é impossível para você? Você só precisa de começar a falar: não, eu quero mudar o meu modo de vida, eu quero me ligar a Deus, eu quero começar a concordar com Deus, concordar com aquilo que Ele diz na palavra dEle, concordar com aquilo que está escrito na palavra dEle. Eu vou colocar isso em ação. Coisas tremendas vão começar a acontecer na sua vida. Coisas tremendas vão começar a acontecer na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé nós podemos agradar. Um modo de vida que agrade o Senhor. Um estilo de vida que agrade o Senhor. O que você acha que tem na sua vida que de repente agrada a Deus?
tem alguma coisa na sua vida que você pensa assim, poxa, isso aqui não deve agradar a Deus, não. Se você acha isso, tira da sua vida. Tira da sua vida. Pode ser Deus falando com você. Coloca aquilo que agrada o Senhor. Esse texto aqui de Marcos, capítulo 10, verso 27, eu estava estudando ele esses dias atrás. E se eu não me engano, eu li vários textos, né? Se não me engano, nesse texto aqui, os discípulos eles chegam e falam assim: olha, Jesus falou assim, ele tinha acabado de pregar com um cara rico, e o cara não converteu. Ele não converteu, ele queria seguir Jesus, mas ele olhou assim e falou: meu, eu tenho muito dinheiro, eu vou ficar com meu dinheiro. E aí os discípulos chegaram e falaram assim para Jesus. Jesus disse assim: olha, por isso eu falo para vocês que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil acontecer isso. Pode ficar tranquilo que o fundo de uma agulha não é uma agulha de costura. A agulha era uma porta que tinha nos muros, onde eles dificultavam para passar os camelos. Então era uma porta bem pequena, mas ainda assim o camelo conseguia passar. Com um jeitinho podia conseguir passar o camelo ali. Mas ia ter muita dificuldade de passar um camelo naquela porta, entendeu? Ia precisar de muita ajuda, muito intercessor para poder passar o camelo. Mas era mais fácil então passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eles pegaram, viraram para Jesus e falaram: então, Senhor, é muito difícil pessoas se salvar. É impossível. Eles disseram para Jesus: então é impossível. E o Jesus então respondeu para eles assim: olha, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Deus pode salvar o rico. É impossível para o homem, mas tudo é possível para Deus. E a Bíblia fala que tudo é possível para aquele que crê. Então, então aquilo que é impossível pode se tornar possível na sua vida. E o que é impossível na sua vida? O que Deus pode fazer? Mas você tem que fazer o quê? Pedir. Você tem que suplicar. Você tem que clamar. Você tem que abrir mão de certas coisas na sua vida que não estão agradando a Deus. E buscar realmente uma forma de você agradar ao Senhor. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, feche os teus olhos. Eu queria dar esse tempo para você orar a Deus agora. Para você orar ao Senhor, falar com Deus. Se tem alguma coisa que você precisa lançar fora, que não está agradando, não está agradando o Senhor, você sabe disso, ou você tem uma ideia de que isso realmente não está agradando, você quer: Senhor, eu quero te agradar, eu quero buscar a tua vontade. Se liga ao Senhor, concorda com Ele.
Deus não precisa que você finja nada. Você pode falar com Ele o que está no seu coração. A fé que eu estou falando, ela vai te levar a conquistar coisas tão poderosas em Deus, dons espirituais, uma unção sobre a sua vida, a unção que Moisés teve, a unção que Abraão teve, que o Davi teve. Essa unção, ela vem de Deus. E não depende de Deus. A provisão de Deus, ela está aberta, mas você precisa entrar com fé e buscar. Crer que Ele existe, crer que Ele quer recompensar você. O que você crê que Deus quer abençoar a sua vida? Porque Ele é abençoador. Então abre a sua boca e fala com Ele. Fala para Ele. É cura, é libertação. Coloca a sua fé em ação, irmão. Coloca a sua fé em ação. Espírito Santo. Tudo aquilo que você precisar, pede no Senhor. Às vezes você está precisando de alguma coisa, você começa a pensar, deixa eu fazer as contas para mim comprar esse negócio aqui. Pede para Deus. Mas é que você não acredita que Deus pode fazer, por isso você não pede. Porque se você acreditar, você pede. Quem crê, pede, irmãos. Quem crê que Deus é abençoador, não tem medo de pedir nada para Deus. Ele pede mesmo sabendo que ele não vai alcançar as promessas, como está lá no versículo 39. Que alguns desses homens não alcançaram, eles não viram a promessa. Mas Deus tem algo muito superior preparado para eles. Pode até ser que você não veja a promessa se cumprir, mas isso não impede você de pedir, porque quem tem fé pede. Pede para o Senhor. Comece a orar agora e pedir para o Senhor: Senhor, eu quero o teu mover sobre a minha vida. Eu quero o mover do teu Espírito sobre a minha vida. Eu quero me ligar a Ti de uma forma, Senhor, especial. Eu quero estar ligado em Ti. Eu quero, Senhor Deus amado, ter essa necessidade do Senhor na minha vida. Eu quero viver isso. Assim como você não consegue viver sem água, não consegue viver sem comida, a necessidade de não viver sem Deus. Nós não podemos viver sem Deus. Quando você chega nesse ponto, é um ponto onde você vai começar uma nova visão de fé. Peça para Deus: Senhor, eu quero ter tanta fome, tanta sede pela Tua presença. Eu não quero viver mais sem a Tua presença na minha vida. Eu quero a Tua presença. Quero Tua presença. Quero Jesus. Quero mais em Ti. Mais. Quero conhecer o Teu coração.
concorda e vai acontecer. Por isso a Bíblia fala assim: olha, que dois ligarem na terra, o que dois concordarem na terra terá se ligado no céu. Concorda com o Senhor, concorda com o teu irmão, declara o que é que você precisa, que é impossível, meu irmão. Você acha impossível? O Senhor, para Ele tudo é possível. Tudo é possível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então clame o Senhor e Ele vai fazer obras maiores do que você imagina. Deus pode fazer muito mais. Efésios diz para a gente que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós pedimos, do que nós sonhamos, do que nós imaginamos. O Senhor pode fazer muito mais. É pela salvação. Às vezes você ora e pede, Senhor, mas o coração dessa pessoa é tão duro. O coração dessa pessoa é tão duro. E aí você ora e pede pela salvação do teu esposo, da tua esposa. Mas depois você sai da oração e fala: aquela pessoa é muito difícil. Para de desfazer a sua oração. Ore e continue orando e continue falando aquilo que você falou na sua oração. Tem uma coisa que você tem que suplicar: Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam, daquele que suplica, daquele que exige. O que Deus tem prometido para você que é seu, meu irmão. Eu me lembro quando Deus falou para a gente assim, para mim e para minha esposa: essa casa é sua. Eu fui para casa, quando nós chegamos em casa, ela me falou que nós vimos que era a vontade de Deus, então nós concordamos, nós falamos: se essa é a vontade do Senhor, ela é nossa então. E nós começamos a profetizar e falamos: essa casa é nossa. Nós não sabemos como nós íamos conseguir, mas nós sabíamos que iríamos conseguir, porque Deus prometeu, e se Deus promete, Ele não volta atrás da sua promessa. Deus promete, Deus cumpre. Deus promete, Deus cumpre. O que está no teu coração? Abre, revela o teu coração para Deus. Aleluia. Tem uma das palavras aqui que eu não analisei junto com você, mas que fala que na fé nós temos de ser conhecidos por Deus. Assim como o marido é conhecido da esposa, a esposa é conhecida do marido. A Bíblia fala em Gênesis que eles estavam nus e não se envergonhavam. Não tem nada para esconder, você não pode esconder nada de Deus. Abre tudo para Deus. Essa é a tua grande oportunidade